Há um debate, digamos assim, não é? Entre o Palácio do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro e o governo norte-americano. A gente já falou do assunto aqui na segunda e na terça. O que é que está pegando para o governo brasileiro? Não são as extradições de brasileiros, porque elas acontecem no governo, enfim, aconteceram ao longo de todos os mandatos de presidentes americanos, sejam eles republicanos ou democratas, com números enormes, inclusive durante governos democratas. O governo Obama, por exemplo, extraditou 3 milhões. Né? Exatamente. Então, né, ninguém pode se dizer surpreendido com o pouso aqui no Brasil de uma aeronave americana desembarcando brasileiros ilegais nos Estados Unidos. O que pegou para o governo brasileiro? A algema e a corrente nos pés, especialmente a partir de Manaus para Belo Horizonte. Não vieram acorrentados, mas os americanos queriam que eles continuassem acorrentados, porque a aeronave pousa em Manaus por causa de um problema no ar-condicionado, iria até Belo Horizonte. O governo brasileiro disse, não, a aeronave está com problema no ar-condicionado, as pessoas começaram a reclamar, inclusive de supostas agressões, o pessoal todo algemado. Então o governo brasileiro disse, não, agora Manaus, Brasil, nossas leis, nossas regras. Eles saem desse avião, vocês tiram as algemas, tiram as amarras e nós levamos no avião da FAB para Belo Horizonte. Então a discussão que o governo brasileiro propõe ao governo americano é debater se há maneiras mais adequadas de fazer essa viagem, se é preciso acorrentar, se é preciso algemar, o que era prática também, né? Mas a prática, segundo a Polícia Federal, era tirar a algema 20 minutos antes do pouso da aeronave. Você acha que tem conversa com o Trump, Evaldo? Olha, o que a gente tem acompanhado aí nos últimos dias, né, nos primeiros dias do governo dele, é que a conversa até existe, mas meio que nas regras dele, né? O presidente colombiano tentou impor a sua visão e me parece que não foi bem sucedido e teve de fazer um recuo gigantesco horas depois, o que diz muito sobre a qualidade do diálogo e a disposição da Casa Branca de conversar sobre esse assunto da imigração, que me parece que o Trump, precisando dar algum recado de que de fato assumiu a presidência norte-americana, começou por esse, que não surpreende a ninguém, já que era sabido que ele iria impor essas medidas assim que chegasse à presidência. Portanto, eu creio que a conversa diplomática existe caminho. Todavia, me parece que o governo americano respeitou, inclusive, um acordo que havia entre Brasil e Estados Unidos nessa questão aí das algemas, né? Tem essa questão aí de que deveriam ser, os equipamentos deveriam ser retirados algum tempo depois ou antes do pouso. Todavia, nesse voo específico, me parece que está caracterizado uma situação um pouco atípica, né? Já que o avião não teria Manaus como destino e era só uma escala, e os próprios passageiros, né, os extraditados, começaram a reclamar das condições do avião, que me parece que tinha falha técnica, inclusive, e aí gerou um tumulto ali dentro e eles acabaram arrombando uma porta de emergência, e isso gerou as imagens que nós acabamos vendo e que a todos nos assustou. Mas me parece que era algo estabelecido. Agora, qualquer avanço vai depender de muita diplomacia, porque não me parece que o presidente norte-americano seja uma pessoa dada a diálogos, especialmente nessas bandeiras que ele defendia antes de assumir ou durante a campanha para a presidência. E aí, César, você acha que tem conversa com ele? Porque o problema é que, diferentemente do Obama e do Biden, o Trump usa isso como propaganda do governo, né? Para ele, quanto mais gente, melhor. Político, Quanto mais rigoroso ele for no trato, né? Com algema, corrente, em tese, para ele, para a imagem dele, do governo dele, é melhor. Então é difícil estabelecer interlocução assim. Ele acabou de dizer que vai mandar 30 mil pessoas para Guantánamo. Mas então, o problema foi justamente a falta de conversa, e não é de agora, é dos últimos anos. Por quê?
se falava que o Brasil tinha um acordo com os Estados Unidos para tratar os imigrantes ilegais de forma respeitosa. Na verdade, não existe esse acordo assinado. Existe uma nota de 2021 em que as embaixadas e a diplomacia conversava sobre respeitar pessoas que estavam lá ilegalmente. Essa nota nunca se transformou numa norma, num acordo. Agora que se discute um acordo. Demoraram, né? São 4, 5 anos sem uma iniciativa que criasse uma diretriz para se deportar. Claro que lá nos Estados Unidos, aquelas pessoas eram fora da lei. Tem que considerar, são clandestinas. Elas entraram e não se regularizaram. Então lá, eles não abrem mão do direito de algemar. Mas, ao mesmo tempo, elas não praticaram nenhum ato ilegal aqui no Brasil que as transformassem em criminosas. Então, o Brasil e os Estados Unidos precisam se conversar para que não tratem essas pessoas dessa forma, que elas tenham dignidade, que elas sejam deportadas se elas estão ilegais. É uma regra americana, tem que respeitar. Mas eles precisam ser respeitados. Você pode colocar uma algema quando entrar no avião, porque lá eles estão fora da lei, tudo bem. Mas entrou no avião, está vindo para cá, tratem com respeito até chegar aqui. Uma outra informação é que, como você falou, não é uma coisa que começou agora. São 38 mil brasileiros deportados em 4 anos. Então é um processo que vem anualmente acontecendo. Só que agora o Trump, como você disse, usa isso como marketing político, marketing pessoal de começo de governo. Bom, quase 1,5 milhão de pessoas têm uma sentença de deportação nos Estados Unidos, das quais 38 mil são brasileiras, segundo dados do Serviço de Imigração do país, referentes a novembro de 2024, aos quais a Folha teve acesso. Esses dados constam de um documento do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas e tratam apenas de cidadãos não americanos e que não estão presos. Esses números englobam indivíduos que feriram as leis de imigração dos Estados Unidos e que já tiveram o processo analisado por ao menos um juiz. Pesquisa da Pew Research Center, divulgada em julho passado, aponta que em 2022 eram cerca de 11 milhões os imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos. Desse total, 230 mil saíram do Brasil, um salto em relação à década passada. O Itamaraty estima que havia no ano passado por volta de 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos, sem especificar o status legal desses cidadãos. Como o Evaldo lembrou, ele está ameaçando inclusive mandar a gente para Guantánamo, diz que os piores criminosos estrangeiros serão enviados para Guantánamo, onde ele diz haver 30 mil leitos, e é daí para pior. Né? É daqui para pior, ou seja, não sei se ele está muito disposto a conversar sobre condições mais amenas para a extradição de brasileiros, não. Né? Isso vai depender da reação internacional, né? Muito provavelmente instituições de defesa de direitos humanos e também organismos multilaterais devem agir aí nos próximos dias para tentar achar uma saída que, como disse o César, respeite a dignidade das pessoas que estão sendo extraditadas dos Estados Unidos. Mas o que me chama a atenção quando você fala aí desse número expressivo de estrangeiros, Rafael, é que essas pessoas trabalham nos Estados Unidos. Né? Eu estava lendo uma matéria agora há pouco, me parece que na Folha, onde há relatos já de que supermercados precisaram manter as portas fechadas nos últimos dias porque as pessoas que se encontram ilegalmente nos Estados Unidos e que trabalham, porque muita gente pensa que eles ficam escondidinhos, mas não, eles giram a economia também. Restaurantes também, né? Restaurantes também, e já estão com as portas fechadas porque criou-se um temor muito grande, né? Por conta de se tratar como crime, de se criminalizar a imigração. Então, eu creio que, afora o que eu disse de mecanismos internacionais, corpos de diplomatas ao redor do mundo, também vai haver um freio de arrumação interno, porque essa gente trabalha. Sim. E isso pode impactar a economia. Como é que o Trump vai responder a eventuais movimentos econômicos desse programa de extradição? Isso também pode levar a uma revisão e talvez um abrandamento dessas regras. Já há, Evaldo, inclusive uma movimentação internacional
para que a justiça americana tome a frente. Por quê? Embora as pessoas que estejam lá presas sejam clandestinas, elas têm direito a recurso. Elas entraram com ações pedindo que fosse regularizada a situação. Quem tem recurso, em tese, não poderia ser deportado, porque o recurso não foi julgado. Só que já há um clima, principalmente nas grandes cidades americanas, dizendo que aquelas pessoas que estão fora das prisões, não foram presas ainda, e que têm recurso na justiça, também estão sendo caçadas. Então, é muito provável que os organismos internacionais e a própria justiça americana tente barrar a deportação antes que esses processos sejam concluídos. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.